Bom dia a todos. Vou ter que ter mais cuidado que isto está a ser gravado. Mas para mim é uma grande honra e uma alegria imensa estar aqui convosco, porque nós devemos muito a esta igreja. Como vocês sabem, a nossa comunidade, a ICTOS, Igreja Cristã, está a funcionar aqui ao domingo à tarde, por cedência vossa, dos irmãos, porque em 2017 nós precisámos de encontrar um espaço de uma semana para a outra e foi esta igreja que nos acolheu e tem acolhido até agora, e enquanto estivemos cá convosco, queremos sempre ser uma parceria, ser uma mais-valia para vós e podem contar connosco. Amém? Neste tempo de transição que estão a viver, e os tempos de transição são muitas vezes interessantes, porque algumas vezes assustam, mas por outro lado é quando nós descobrimos o melhor de cada um de nós, o melhor de cada irmão, o melhor de cada irmã, o melhor da família que está junta, para nós podermos progredir e podermos ultrapassar todas as dificuldades, todas as barreiras que vão surgindo ao longo do caminho. E nos textos que me foram apresentados para escolher, de acordo com o lecionário, para escolher sobre aquilo que eu iria refletir, o texto que me saltou à vista, o texto que me deixou cativante em relação àquilo que eu penso ser importante trazer à Igreja neste dia, a cada um de vós, é o texto que está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 e também até ao versículo, e agora deixem-me pôr os óculos para ver bem, até ao versículo 13, que eu passo a ler. Eu vou ler numa tradução e depois vou usar outra tradução para a pregação, que é uma tradução que eu considero mais próxima do texto original, ou das cópias dos textos originais, que é a tradução da Bíblia de Jerusalém. No entanto, deixa-me ler aqui primeiro esta tradução João Ferreira de Almeida, para termos o texto todo em mente e depois nós possamos então refletir sobre estes recados, estes conselhos que o apóstolo Paulo nos deixou. Diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. E vou realçar ou repetir esta frase que diz: estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram, e outra vez a mesma expressão, como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, ou os fins dos tempos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte, que a posseis suportar. Amém. Até aqui, esta extraordinária leitura bíblica. Nós estamos a viver... Basta a garrafa. Tá, obrigado. Muito obrigado. O Filipe é uma bênção. Vocês sabem, ele está aqui connosco todas as tardes. É ele que nos abre a porta. É ele que cria as condições para que tudo funcione, e para nós
é uma bênção tê-lo connosco aqui à tarde para nos ajudar. Vocês sabem, nós estamos a viver o século XXI e muitas vezes nós dizemos que a história não se repete, mas a verdade é que é importante nós aprendermos com os exemplos. Por isso, eu dei ao título desta mensagem Exemplos Educativos. Exemplos que nos ajudam a olhar melhor para o presente e também para o nosso futuro. Em 1920 é chamado um ano crucial na vida do pior ditador do século passado, Adolf Hitler. Ele é preso nesse ano e tinha-se pensado que nesse ano ele já não sairia da cadeia devido às coisas graves que lhe eram imputadas. E pensou-se que ele já não estaria dali. Mas, na verdade, aquele contratempo, aquilo que parecia um impedimento, tornou-se precisamente na força deste ditador e da qual a Europa viveu os momentos mais terríveis do século passado e, se calhar, até da sua história. E a verdade é que, quase 100 anos depois, nós olhamos para o estado do mundo, olhamos para aquilo que está a acontecer à nossa volta e começamos a verificar, até mesmo dentro dos meios evangélicos, por causa desta mistura, outra vez, entre a política e a religião, aquilo que a Bíblia chama entre o dragão e a besta, as duas coisas que se juntam precisamente para perseguir a Igreja, para tentar destruí-la em todos os tempos, como foi no passado, como é também agora. E quando nós olhamos, nós ficamos assustados porque, no fim de contas, estes populismos, estas xenofobias, estes muros que são levantados, estes arames farpados que aparecem por todo lado, estão a criar as condições para nós, talvez, vivermos o mesmo espírito xenófobo, o mesmo espírito segregacionista e por aí fora que nós temos a encarar e da qual nós devemos ter cuidado. E por isso é importante nós termos atenção a estes exemplos que nos são dados. O versículo 6, que eu já li, diz: ora, estes factos aconteceram para nos servir de exemplo, para que seja exemplo para cada um de nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Nós devemos olhar para a vida, para a história e perceber onde é que falhamos, onde é que a raça humana falhou, onde é que nós perdemos a orientação certa para prosseguir e perceber onde nós não devemos cair nos mesmos erros. E o apóstolo Paulo está aqui a trazer precisamente este movimento do povo de Israel, este êxodo da terra do Egito, da opressão, da escravidão, para a sua herança, para o lugar de descanso, que era a terra prometida. E neste processo há exemplos que são e continuam a ser exemplos para nós. Coisas que nos podem ajudar a não cair nos mesmos erros. Ou como diz aqui o apóstolo Paulo, para não cobiçarmos as coisas más como eles cobiçaram. Porque esta tendência natural é constante, é repetitiva e acontece ao longo da história. Nós podemos aprender muitas vezes estes erros do passado, mas a tendência normal, só que às vezes com outra roupagem, como mascarada de uma outra coisa, é a tendência de nós cobiçarmos as coisas que não nos ajudam a progredir, antes nos mantenham no deserto, às voltas, sem chegar ao nosso lugar de descanso, a qual Deus tem preparado para nós. E dos vários exemplos que o apóstolo Paulo aqui realça, eu vou começar com uma das coisas que eu acho que é importante nós olharmos, e se calhar para vocês, para nós também como comunidade, para toda a Igreja, não só aqui em Lisboa, Portugal e também no mundo inteiro, é a importância de nós percebermos a questão do todo. A questão do todo. Sabemos que nem sempre conseguimos unidade e parcerias constantes ao longo da jornada. Contudo, é algo que devemos valorizar e procurar fazer com que o que está ao nosso alcance para manter o foco unânime entre todos. Procurarmos agradar, procurarmos trabalhar, procurarmos juntar todos. Veja o que diz aqui o versículo 1 ao versículo 5 deste capítulo 10. Diz assim o apóstolo Paulo: não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos atravessaram o mar. E na nuvem e no mar foram todos batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo.
Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. A expressão todos que percorre esta introdução do apóstolo Paulo realça a importância do todo no nosso alcance dos objetivos. Nós não queremos apenas individualmente ou um pequeno grupo alcançar o objetivo. O que nós queremos é que a maioria, se possível, todos alcancem o objetivo. É verdade que alguns irão cair no deserto, é verdade que alguns se irão perder, mas que não seja por nossa culpa. Que não seja por falta de esforço da nossa parte. Que não seja por indiferença da nossa parte. Não quer saber se ele quer vir bem, se ele quer estar, está. Se não. A nossa atitude tem que ser de procurar que todos passem pela nuvem, todos comam o mesmo alimento espiritual, todos bebam a mesma vida espiritual, todos estejam presentes, todos nos acompanhem, ou seja, vamos lutar pelo todo. Vemos que a maioria perdeu completamente o foco. Uma geração se levantou, a geração de Josué e Caleb. Contudo, isso não anula em como é fundamental que se faça tudo o que estiver ao nosso alcance para nos mantermos como um todo, sem dispersões. Veja o que o apóstolo Paulo diz, olha, é mesmo no capítulo anterior. Ele diz em 1 Coríntios 9, no versículo 19, 22 e 23. O apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que livre, em relação a todos, o apóstolo Paulo é o grande proclamador da liberdade. Há dois momentos de grande liberdade que a Bíblia relata: o êxodo de Moisés e também o apóstolo Paulo e os apóstolos que trazem esta nova liberdade em Cristo Jesus. E na verdade houve dois êxodos, ambos duraram 40 anos. O primeiro de Egito para a terra prometida, o segundo, o tempo em que Cristo ascendeu aos céus, até o tempo em que todos os últimos elementos da velha aliança foram destruídos, para que o único sacrifício feito de uma vez por todas em Cristo estivesse na memória de todos e não mais se repetisse nenhum outro sacrifício pascal a não ser aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Esses 40 anos, em ambos os 40 anos, há um êxodo, há um caminhar, há um progresso que nós devemos esforçar-nos para levar a todos. E se vocês lerem, e se vocês procurarem a ver as cartas do apóstolo Paulo, do Novo Testamento, tudo aquilo que está lá nomeado, é o objetivo de tentar não se perder nenhum. E é isto que Paulo diz, por exemplo, aqui, quando ele se refere no capítulo 9, versículo 19, e depois 22 e 23, ele diz: ainda que livre em relação a todos, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Amém? É esta a atitude que a igreja deve ter. Nós somos livres, mas estamos aqui para servir, para tentar ganhar o maior número possível. 22 a 23 diz: para os fracos fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me para todos, tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo o custo. E isto tudo eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Amém? Como é que nós hoje chegamos ao ponto de alguns cristãos no nosso meio, algumas afirmações... Peço desculpa. Algumas afirmações que nós encontramos, quer nas redes sociais, que ouvimos no dia-a-dia, coisas, por exemplo, do género: eu não quero saber, eu não quero ter gente ao meu lado que me torne o caminho difícil, que cause dificuldade, e nós dispensamos, nós estamos dispostos a dispersar só para nos mantermos aquilo que nós achamos que é o mais santos possível. Quando na verdade, quando Paulo diz: eu fiz-me fraco com os fracos, ele está a dizer: eu sou capaz de descer à condição deles para os trazer comigo. Amém? Nós às vezes não queremos sair do nosso pedestal, da nossa santidade, da nossa posição irredutível, porque achamos que os outros nos vão prejudicar ou vão afetar. Paulo não vivia com esse problema, ele era livre, mas ele diz: se tiver que descer à condição do outro, eu vou descer, mas eu vou trazê-lo comigo, vou fazer tudo o que está ao meu alcance para que ele caminhe comigo, para que ele possa crescer comigo, para que de alguma forma, nem que seja arrastado, ele venha comigo. Amém? E esta é uma postura que é importante. A ideia de que não se pode agradar a todos, ser o nosso ponto de equilíbrio e orientação, não é do Evangelho. Está mais assente nos preconceitos, nos ressentimentos e nas xenofobias que por aí há. Nós não podemos agradar a todos.
A pergunta é, porque é que não se esforça mais? Eu não consigo agradar a todos. Não viu que a Bíblia diz que a maioria apareceu no deserto? É verdade, mas Moisés, Arão e todos aqueles que estavam a liderar o povo não deixavam de fazer tudo o que estava ao seu alcance. Se alguém não quiser ficar, e haverá pessoas que não ficarão. Se alguém não quiser continuar, e haverá pessoas que não continuarão. Ainda assim, não seja porque nós desistimos deles. Não seja porque nós não fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Coríntios capítulo 10, ou 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33, o mesmo apóstolo Paulo continua com esta ideia. Ele diz assim: assim como eu me esforço. Portanto, quando você o que ouvir a seguir, espero que nunca mais repita aquilo que eu ouço muitas vezes no nosso meio. Nós não podemos agradar a todos. Repare o que diz o apóstolo Paulo. Assim como eu me esforço por agradar a todos, em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas os do maior número, a fim de que sejam salvos. Amém? Está na altura da igreja ter esta postura. Está na altura da igreja se arrepender, genuinamente, reconhecer a sua falha de não se esforçar para agradar a todos. Que alguns de nós achamos, eu quando estou a agradar a todos, estou a diminuir as minhas convicções, os meus valores e os meus princípios. Não é isso que o Evangelho está a dizer, não é isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Você pode mantê-los intactos, todos os seus princípios, todos os seus valores, ainda assim ser uma ponte, ser alguém que é capaz de chegar à condição dos outros para os ajudar. No fim de contas, foi isto que Jesus fez. O princípio, o objetivo farisaico era: nós não podemos agradar a todos. E se alguém está caído no chão, nós deixamos porque agora não estou em condições de o ajudar, porque isso vai me contaminar. Mas Jesus diz: não, é para nós nos aproximarmos. E Jesus aproximou-se dos maiores pecadores, permitiu que os maiores pecadores tocassem nele, tocou nos enfermos, naqueles que eram considerados imundos, e nunca foi contaminado. Porque a contaminação não vem com o toque, a contaminação não vem com a socialização, a contaminação vem pelo coração. Está no coração. É os maus pensamentos. Não é aquilo que entra, diz Jesus, é aquilo que sai da nossa boca, é aquilo que sai nos pensamentos, é o que está no nosso coração que nos contamina, não o que está fora. Por essa razão é importante nós percebermos a importância do todo. A segunda coisa, que se nós queremos percorrer e chegar ao nosso destino, fazer cumprir todo o nosso trajeto e, acima de tudo, aprender com os exemplos, além de compreender a dimensão do todo, nós também devemos aprender a banir qualquer embaraço. Os embaraços, aquilo que nos prende, aquilo que nos limita, aquilo que nos condiciona no nosso progresso, são essas coisas que devemos banir da nossa vida. É interessante que, na leitura que vamos fazer a seguir, nós vamos descobrir uma coisa interessante. Não são os outros que nos embaraçam, não são os outros que nos atrasam, é aquilo que há no nosso coração. Veja o que diz o versículo 7 ao versículo 10. Diz: não vos torneis idólatras, como alguns deles, segundo está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, de modo que pareceram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. Estes avisos pela negativa têm como intenção evitar que os embaraços nos enleiem e impeçam o natural desenvolvimento da vida espiritual e humana de cada um. Uma das coisas que eu mais admiro na vossa comunidade é o peso histórico da vossa comunidade. Eu nasci num lar evangélico há 58 anos atrás, caminho com Cristo há 58 anos, nunca estive desviado na minha vida, caminhei sempre com Cristo. E deixa-me dizer-vos, eu acho que isso tem um peso histórico. O nosso tempo de vida, aquilo que nós percorremos, o que a Igreja trouxe até aqui, tem um peso histórico. Contudo, é importante nós percebermos que algumas vezes ficarmos a olhar apenas para aquilo que fizemos, aquilo que aconteceu, pode ser um embaraço.
nós temos que continuar também a olhar e a perceber o que é que Deus quer de nós daqui em diante. Qualquer situação que surja, nós devemos olhar e perceber que o que fizemos até aqui, aquilo que foi feito, que Deus nos trouxe até aqui. Eu vivi isto nos últimos 2 anos da minha vida e é isto que eu acredito que deve ser o nosso caminhar. Perceber o que Deus fez connosco, mas não ficar preso a isso. Olhar para a frente e perceber o que é que Deus está à espera que cada um de nós faça. E para isso, nós temos que aprender a libertar-nos dos embaraços. E é fácil, porque os embaraços aqui estão nomeados quais são aqueles que nos prejudicam no nosso caminhar. Em primeiro lugar, idolatria. E o que é idolatria? É tudo o que ocupa o lugar de Deus. Porque ouça com atenção, comer, beber e divertir não tem mal nenhum. Espero bem que vocês concordem comigo. Comer, beber e divertir não tem mal nenhum, a não ser que isso seja o principal objetivo da nossa vida. Aí torna-se idolatria. Amém? Aí torna-se idolatria. Então é importante nós percebermos que as coisas todas têm que ter o seu valor certo na vida. O comer, o beber e o divertir, ou outra coisa qualquer, tem o valor certo, mas nada ocupa o lugar que pertence a Deus. E se assim for, nós evitaremos qualquer embaraço e idolatria. O segundo é a imoralidade. E o que é a imoralidade? É o desvirtuar da pureza dos relacionamentos tal como Deus os criou. É o desvirtuar da pureza dos relacionamentos tal como Deus os criou. Não é a questão de moralidades para aqui e para lá. É o desvirtuar aquilo para o qual Deus criou a relação conjugal, a relação afetiva no nosso dia-a-dia. Olhando para os... nós não permitimos que seja desvirtuado esta pureza, olhando para os outros como coisas com finalidade para a nossa satisfação pessoal, sem respeito e honra que toda a conjugalidade deve ter. Muitas vezes a questão da imoralidade transformamos o outro num objeto, de alguma coisa para o nosso prazer. E a moralidade está aí. E quando isso acontece, a nossa mente imaginativa é capaz das coisas mais complexas e mais atrozes que nós podemos imaginar. Primeiro, idolatria é um embaraço, é imoralidade, olhar com olhos sujos, olhar com olhos preconceituosos, olhar com olhos errados para os outros. E em terceiro lugar, diz aqui o apóstolo Paulo também, tentar a Deus. Um terceiro embaraço que nós devemos abandonar é tentar a Deus. A tentação a Deus é a ausência de paciência que resulta no questionar Deus pelos seus próprios propósitos, meios e caminhos no qual Ele nos guia. É aquela expressão, porquê a mim, Deus? Porquê é que aos outros não acontece e me acontece a mim? Tinha de ser a mim e por aí fora. Isto é tentar a Deus. É não perceber, é não ficar, não ficar impaciente no caminho como aquele povo ficou. E agora como é que vai ser? Se você confia em Deus, descanse, porque Deus vai guiar. Deus não abandona a sua igreja, Deus não abandona o seu povo, Deus não abandona os seus filhos. Nós sempre iremos ver a mão de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus funcionar na nossa vida. E isso acontece quando nós aprendemos a não tentar a Deus. Se estamos nesta jornada, a confiança, mesmo nem sempre entendendo os meios, as formas e os tempos, é segura e não põe em causa a direção divina de qualquer forma. Nós caminhamos com Cristo. Quando o diabo tentou Jesus, ele disse mais ou menos isto. Está em Lucas 4, 9 a 12. Se tu és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu, foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Qual é a resposta de Jesus em relação à tentação de Satanás? Se tu confias em Deus, põe-no à prova. Isso é tentar a Deus. Se tu confias em Deus, tu ficas calmo, tranquilo, sossegado, tens paciência e Deus vai mostrar como realmente Ele está no controle de todas as coisas. Amém?
Então, meus irmãos, nós temos que banir os embaraços, que são a idolatria, que são portanto, a imoralidade, que são a tentação e, em último lugar, a murmuração. Que diz que a murmuração é uma porta aberta para o exterminador, para nos terminar, olha, a nossa paz, os nossos relacionamentos. Quando nós aceitamos que alguém nos diga mal da outra pessoa que não está presente, nós estamos a destruir o nosso relacionamento com aquela pessoa e estamos a criar um relacionamento errado com a pessoa errada ou com aquela pessoa que até às vezes vem com boa intenção, mas no fim de contas não percebe que não está a construir um bom relacionamento, porque está a basear esse relacionamento no dizer mal do outro. E isso é uma coisa muito pouco sustentável, até porque nós temos um ditado em Portugal que diz: pelas costas dos outros eu vejo as minhas costas. É ou não é? Portanto, é assim, se nós aceitamos, se nós permitimos que alguém diga mal de outro à nossa frente, nós estamos a abrir um caminho para o exterminador, como diz aqui o apóstolo Paulo. Ele vai exterminar parte da nossa segurança, do nosso caminhar e, acima de tudo, relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis são importantes nos dias de hoje. Nós como comunidade, estamos a fazer uma coisa que aconteça o que acontecer, nós não vamos mudar neste aspecto. Nós vamos valorizar sempre o valor da família, de estarmos juntos, de caminharmos juntos, de crescermos juntos. Algumas vezes vamos chatear, algumas vezes vamos ter dissabores uns com os outros, algumas vezes não vamos estar todos de acordo. Mas qual é o problema? Vale mais estarmos juntos e apreciamos mais a companhia do outro e amamos mais estar com eles do que realmente de discutir a nossa razão em relação à razão dele, ou eu tenho mais razão que ele, ou ele tem menos razão do que eu. Não é isso que importa. Estarmos juntos é mais importante do que todo o resto. Amém? Por isso, vamos deixar todos os embaraços, perceber o valor do todo, abandonar todos os embaraços que nos impedem de progredir, de caminhar corretamente com Cristo. E, em terceiro lugar, a importância ou a força da humildade em contraste com a fraqueza do orgulho. A força da humildade em contraste com a fraqueza do orgulho. O apóstolo Paulo coloca-nos entre dois contrastes, que são opostos e são antagónicos. Veja o que diz o versículo 12 e o versículo 13 desta passagem que nós temos estado a ler. Diz o seguinte: assim, pois, aquele que julga estar de pé... É muito fácil nós julgarmos que somos o suprassumo de todas as coisas. Sabem, na minha caminhada pastoral, este ano fiz 33 anos de caminhada pastoral. Os momentos mais críticos, mais difíceis de lidar na minha vida, foi quando eu estava convencido que sabia tudo, que era capaz de tudo, que sabia mais que os outros e que eu é que tinha razão. Quando isso aconteceu, na verdade, a queda às vezes foi terrível, foi tremenda. Eu aprendi lições de não voltar a cair nos mesmos erros, porque quanto mais me orgulhava, maior era a queda. E é importante nós percebermos que a nossa atitude é mesmo esta. E quando nós estamos neste período da Quaresma, da Páscoa, em que não seja como aos outros, que é bater no peito, arrependimento, mas aquilo é falso e apenas dura 40 dias e acaba logo a seguir. Que a nossa atitude seja constante ao longo da nossa caminhada, percebendo que quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Tenha atenção. Quem julga estar de pé, no fim de contas, tem que ter ainda um cuidado redobrado para não achar que tem mais razão do que os outros. Nenhum de nós, neste aspecto, na vida cristã, tem mais razão do que os outros. O único que tem razão nisto tudo é Deus, e que nos comunicou pela sua palavra e também através do nosso Consolador, companheiro Espírito Santo, que nos ajuda a descobrir toda a verdade no meio de tantos processos. Então, é importante nós percebermos a força da humildade que resulta em fidelidade contra a fraqueza do orgulho. Assim, pois, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana, ou seja, são de dimensão humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar. O orgulho, a sobranceria e a arrogância são um engano difícil de lidar,
pois quem está neste estágio está tão convencido da sua razão que tem dificuldade em ver claramente e em discernir o perigo em que se encontra. Uma vez, numa localidade, fui convidado por uma irmã da igreja que eu pastoreava na altura, e ela chegou lá ao pé de mim e disse: pastor, eu preciso falar consigo. Eu fui ter com ela e ela contou-me o problema dela e o problema dela era a queixa em relação a outra pessoa que ela achava que estava errada e ela estava certa. E então ela disse: agora, pronto, já lhe apresentei as minhas razões, já lhe apresentei aquilo que me perturba, por favor, venha comigo à casa daquela irmã e venha dizer que ela está errada e que eu estou certa. E eu disse: olha, e se eu ouvir os argumentos dela e achar que no fim de contas ela é que está certa e você está errado, você está disposta a que eu portanto, no fim de contas seja juiz desta querela e diga não, este é que está certo de lado, este lá está errado, ou então ali de alguma forma ver em qual dos argumentos poderá ser mais forte num ou noutro caso. E a resposta desta irmã foi: nem pensar, porque eu estou certo e ela está errada. Eu disse: então à partida não vou lá fazer nada, vou apenas transmitir o seu recado. E não vale a pena, porque isso não vai construir um bom relacionamento. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é o seguinte: quando nós estamos cheios de razão, nós somos as pessoas mais convencidas do mundo e ninguém nos consegue demover dessa posição. Só a humildade nos ajuda a perceber que, se calhar, no meio do processo, também é capaz de haver razão do outro lado. Vamos lá escutar. Nós falamos aqui hoje e já tivemos aqui um bom momento de escuta ativa. O mandamento 0 da palavra de Deus que diz: ouve, ó Israel. Vocês olhamos para toda a Bíblia, Deus o que nos pede é que nós escutemos. Agora que temos o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso companheiro de jornada, é que nós tenhamos atenção àquilo que Ele está a falar. Estou pronto a ouvir quando quiseres, como quiseres, onde quiseres, como nós já cantamos. Mas será que estamos? Ou algumas vezes a nossa escuta vai até ao ponto em que nós dizemos: mas eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser desta maneira. Já não estamos a escutar. A escuta é precisamente nós tirarmos do nosso coração qualquer posição irredutível e atentarmos para ouvir de novo, ver de novo, estar atentos para perceber de novo, para ver se por acaso, porque nós somos humanos, no processo não fomos irredutíveis em algum ponto, algum passo, e que devíamos, se calhar, ter pensado de uma forma melhor. A importância de mantermos a postura fundamental de herdeiros do reino de Deus impõe-se, como quando Jesus diz em Mateus capítulo 18, versículo 3, reparem, Jesus vai responder desta forma a uma questão que foi levantada: quem é o maior? Quem é que tem direito ao lugar A e ao lugar B? Quem é que pode ter mais, quem tem a primazia? Quem é que sabe mais disto? Quem é mais conhecedor? E por aí fora. O que é que Jesus respondeu? Diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Eu espero que não sejamos aquelas pessoas que achamos que quando Jesus está aqui está a falar do nosso futuro. Ele não está a falar do nosso futuro, está a falar do nosso presente. O reino dos céus, que desceu dos céus e que está a invadir a terra, que está em nós, exige de cada um de nós que sejamos como crianças. E qual é a distinção de uma criança em relação ao adulto? É que um adulto já está formado, uma criança ainda está em formação. O seu organismo está em crescimento, em desenvolvimento, a sua adaptação ainda é fundamental para o seu progresso. Um adulto acha que já não precisa de fazer mais, já não há mais desenvolvimento. Uma criança é aquela pessoa que se mantém na vida a perceber que temos sempre lições a aprender, temos sempre coisas a aprender, podemos evoluir, podemos crescer, podemos ser melhores. Amém? E é isto que Jesus nos está a ensinar. Uma criança é aquela que está em constante desenvolvimento, não se considera como um resultado final ou fechado, mas tem sempre algo a aprender com os outros. Humildade singela que gera um fruto de grandeza na nossa vida. O nosso problema é essencialmente humano e temos ao nosso dispor as ferramentas divinas para lidar com qualquer situação. É isso que Jesus disse: não vem nenhuma tentação senão meramente humana.
Eu brinco aqui, não levem mal vocês, peço desculpa se estarei tanto a exagerar, a abusar da vossa paciência para comigo, porque eu respeito muito quando alguém vem de fora pregar, tem que ter muito respeito pela igreja local, não é? Porque a gente às vezes prega, vai embora e os problemas ficam lá, não é? Aquilo que é dito, aquilo que é falado. Então eu tenho muito cuidado neste aspecto, porque também quando convido alguém, gosto que ele respeite a comunidade que está presente. Mas algumas vezes, em algumas comunidades, em alguns lugares, em algumas igrejas, em alguns crentes, eu tenho constatado isto, é que eles acham que o diabo só está preocupado com ele. Que ele é uma pessoa tão especial no reino de Deus, tão especial para Deus, tão especial, tão importante para a humanidade, que o diabo está constantemente focado nele e está sempre a tentá-lo e sempre a fazer isto e fazer aquilo. E é o diabo que só pensa naquela, se eu destruir esta pessoa, eu destruo o trabalho de Deus na terra. Não é assim. A nossa tentação, normalmente, essencialmente, é humana. Tem a ver mais com as nossas coisas do que as coisas que estão de fora. Claro, o diabo tenta, lança tentações, essas coisas todas vêm, mas Jesus está a dizer, a nossa tentação humana, ou seja, nós podemos resistir. Nós podemos vencer. Porque ainda que a tentação seja demasiado aflitiva, seja muito pressionante, então Deus, como o apóstolo Paulo nos diz, nessa altura Ele nos dá as ferramentas para resistir e para vencer à tentação. Ou seja, se eu e você, se qualquer um de nós cair em tentação, a culpa não é de Deus, não é do diabo, não é da palavra, não é do irmão, não é da igreja, não é de nada, ninguém, é simplesmente minha. Eu sou o único responsável por cair na tentação. Porque hoje em dia nós vivemos num paradigma em que diz, eu não sou culpado, eu sou fruto das circunstâncias, da influência da sociedade. E nós arranjamos... O século XX foi forte nesta dimensão. E então nós não somos culpados de nada. Tens um problema, uma coisa qualquer, se calhar vamos procurar aí um trauma qualquer do passado, da infância, vamos fazer uma regressão, vamos fazer isto ou aquilo, porque no fim de contas, se calhar é aquele complexo de Édipo ou outra coisa qualquer, e nós arranjamos as maiores desculpas para não sermos responsáveis. O que o apóstolo Paulo está aqui a dizer é que tu e eu somos responsáveis em viver o melhor da vida. Deus nos dá as ferramentas para vencermos toda e qualquer tentação. Se não vencemos, é porque nós não tivemos a atenção devida, achávamos que estávamos em pé, que não caíamos e depois vamos ter que aprender de novo. É lógico que a Bíblia diz que sempre que caímos nós podemos levantar-nos, graças a Deus. Amém? Sabe, o que é um cristão? Um cristão é aquele que quando cai se levanta. Para mim a resposta é esta. Porquê? Porque é impossível nós não cairmos. Peço desculpa. Todos nós caímos. Uns de uma maneira, outros de outra, com um maior estrondo, outros mais escondido. Todos nós caímos. Mas aquilo que nos faz de nós cristãos e vencedores da vida é que nós sempre nos levantamos. Amém? Ainda que caia, Ele se levantará. É essa a nossa postura, é isto que a palavra de Deus nos ensina. Amém? A história, seja distante, seja próxima, seja a de figuras lendárias, seja a do cidadão anónimo ao nosso redor, é educativa quando sabemos interpretar os tempos que estamos a viver, quer individualmente, quer no todo da história. Aprender com os erros do passado deve estar sempre na nossa mente para evitarmos que se repitam e com resultados ainda mais devastadores. E termino com o versículo 11. Comecei com o versículo 6, que diz mais ou menos a mesma coisa. Termino com o versículo 11, que diz: estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para nossa instrução, nós que fomos atingidos pelos fins dos tempos. A igreja cristã inicial era eminentemente escatológica, acreditava que estava a viver os últimos tempos. O apóstolo Paulo acreditava que estava a viver os últimos tempos. Eu não vou entrar nessas interpretações porque não interessam para aqui, mas independentemente disso, nós devemos saber ler os tempos, é perceber os tempos de cada um de nós, os tempos da comunidade que estamos a viver, porque algumas vezes somos atingidos por momentos que parece que é o final de uma etapa, é o final de uma estação, é o final de uma época. Amém? Não se aconteça. Quando isso acontece, é importante nós aprendermos com os exemplos, olharmos para as coisas com sobriedade, com discernimento, com cuidado, e nós vamos poder ultrapassar qualquer dificuldade e vencer. Amém?
Esta igreja, cada um de vós, vocês estão no caminho a progredir com Cristo. Vamos para a frente. Vamos lutar, vamos vencer. Aprendamos com os erros do passado, os que estão distantes e os nossos próprios erros. E quando assim é, nós podemos vencer. Se nós fecharmos os olhos a isso e ficarmos agarrados a outras coisas, nós não conseguiremos fazer nada. Iremos estar presos, os embaraços irão ser de tal maneira apertados que nós não conseguimos sair do lugar onde estamos. Eu acredito que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Acredito que Deus não muda, mas acredito essencialmente que Deus se move. E esta é a imagem que nós devemos preservar, precisamente do exemplo que o apóstolo Paulo está aqui a trazer. E qual é o exemplo? O exemplo é este. O povo de Israel devia mover-se conforme a coluna de fogo ou a nuvem se moviam ou se ficavam paradas. Quando parava, eles deviam parar também e acampar. Quando se moviam, eles deviam avançar de uma forma ordenada. E assim é. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas é um Deus que se move. Que se move em direção ao futuro, àquilo que Ele está a fazer na história, àquilo que Ele está a fazer na nossa vida, àquilo que Ele tem para esta cidade e para a nossa nação. E cada um de nós, cada comunidade, cada igreja é parte integrante disso. Vamos caminhar com Ele. E nós veremos a glória de Deus brilhar na vida de cada um de nós. Amém? Deus nos abençoe. Contem com a nossa ajuda. Estamos aqui para estar juntos, para caminhar convosco e podem ter a certeza que iremos longe com a ajuda de Deus e com a graça de Deus. Muito obrigado pela vossa atenção e que Deus os abençoe. Muito obrigado.